Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos para nossa parte agora de análise de Army of the Dead com spoilers. Então aqui a ideia é não só falar do filme, mas sobre cada uma das coisinhas e detalhes que esse universo traz, e a gente vai ter um monte de coisinhas para destrinchar aí, que quem curte o gênero vai se amarrar com certeza. Então bem-vindos para mais um vídeo aqui da Zona dos Mortos. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E a gente vai começar esse assunto agora. Como a gente falou na parte sem spoiler, normalmente filmes de zumbi, pelo menos os melhores deles, né, costumam ter ali um subtexto. É como se eles fossem uma metáfora para falar sobre outros assuntos. E aqui ficou faltando um pouco disso. Eu até creio que eles tenham plantado algumas coisinhas para você conseguir enxergar ali embaixo. De repente você pode concordar comigo que o filme, de certa forma, pelo simples fato de ser em Las Vegas, ter a ver com o lance deles estarem indo atrás de dinheiro e tal, tem o tema da ganância, né? Dessa corrida atrás do ouro, essa corrida atrás de bens materiais. Mas também tem um outro aspecto ali que está espalhado ao longo da trama, que tem a ver com o lance do sacrifício do pai, que de repente tem ali seu filho, tem a prole e tal, então você tem essa relação meio pai-filha, né? Pai-filha, pai-filho. Você tem o personagem principal com a filha dele, que eles têm lá o desentendimento deles, então eles passam o filme meio que naquelas de tentar se encaixar, de se encontrar de novo, restabelecer o amor deles ali, mas na parte dos zumbis também tem disso, né? A gente sabe que a zumbi alfa lá, que é a rainha ali, ela também tá grávida, o que no filme eles não se dão ao trabalho de explicar se ela foi engravidada depois de zumbizada ou se ela já era uma mulher que tinha sido engravidada antes, apesar do fato de eu crer que aquele zumbi que aparece ali ser um dos que tinha sido contaminado lá no comboio dos militares. Eu também que acho. É mais uma das coisas que eles não foram, na minha humilde opinião, felizes em deixar claro. O personagem até tem aquelas dog tags militares lá que a gente vê. Pra mim tudo indica que aquele seja um dos personagens, apesar do cabelo dele ter crescido. Não sei, como a gente falou na parte sem spoiler, eles não se dão ao trabalho de estabelecer as regras desse universo. Então, assim, unhas que crescem em cadáveres não são novidade. Cabelo crescer em cadáver não é novidade. Mas eles desconfiguraram tanto o personagem, não colocaram nada pra eu entender quem é quem, que no fim das contas aqueles personagens do comboio militar só serviram pra espalhar, pra esparramar a contaminação em Las Vegas. Sim, bom, voltando aí à parte da história sem aprofundamento, realmente eu não achei, de novo, como a gente falou lá no vídeo sem spoiler, que eles introduzem certos assuntos que parecem que vão ser mais profundos, inclusive dos refugiados, né, fazendo uma comparação aí com os refugiados da nossa sociedade, mas eles só mostram que existe. Eles não se aprofundam em nenhum deles, nem do relacionamento do pai e da filha, ao meu ver. Não foi aprofundado. Teve o começo e teve o fim. E foi isso. Então, assim, faltou história nesse filme, sabe? Pra mim, é simplesmente uma história de ação, que é um grupo que vai tentar resgatar o dinheiro. Tem a parte da ganância que você falou, que tá relacionada? Tá. Mas também não teve nenhum aprofundamento nisso. Mas é o que eu digo, assim, eu estou com a boa vontade trazendo, pensando isso de dentro das histórias que são trazidas ali pra dizer, ó, isso aqui faz parte do tema que o filme trata. Mas fica tão no subplano que não chega a trazer estofo pra história. Então são coisas que a ideia sozinha de você falar sobre esses assuntos parece muito apetitosa para quando você vai fazer uma produção com um quê mais dramático você explorar. Mas aqui essas coisas estão tão lá embaixo que se é que elas de fato estão, se é que não é a minha boa vontade enxergando elas, elas não aparecem na história que está sendo contada no filme. E isso faz com que, para mim, o filme se torne muito mais raso. Exatamente, muito fraco. Nos filmes do Romero, a gente viu que tem uma progressão ali entre a apresentação, o estabelecimento desses personagens e lá pelo terceiro filme da primeira trilogia, a gente vê que existe já uma sementinha sendo plantada de que talvez
dentro da cabeça de um morto-vivo, eles estejam colocando ali a possibilidade de que ele retenha um pouco dos traços de quando ele era vivo, talvez o mínimo de raciocínio, talvez ele não seja alguém 100% motivado apenas pelos instintos de se alimentar o tempo todo. Isso continua sendo explorado pelo próprio Romero depois, na Terra dos Mortos, filme que inclusive chega a mostrar algum nível de organização na sociedade dos zumbis, aonde você chega a ter eles andando com um grupo organizado que de repente escolhe parar, desviar de uma determinada barreira, ir por um outro caminho e tudo mais. É algo simples, não chega a sair do controle, não chega a ser algo que beira o ridículo nem nada. Pode ser algo que faça com que a audiência mais desavisada olhe com aquela cara de caramba, eles não estão muito espertinhos e tal, mas de qualquer forma não é algo que você não consiga comprar a ideia. Aqui você teria uma evolução dessa proposta, só que com ela elevada à enésima potência. Então, de repente, os zumbis não apenas estão se colocando de uma forma onde eles agem de uma maneira que faz mais sentido dentro da sociedade deles, como eles começam a estabelecer castas. Eles têm diferentes grupos com diferentes comportamentos, ele tem líder sindical, tem ali a nobreza, você tem os soldados, você tem uma série de coisas, todas elas sendo contadas sem necessariamente ter uma comunicação verbal. Você não vê eles se comunicando diretamente uns com os outros, mas fica uma coisa ali, talvez como se fosse uma comunicação mais animal, né? Como se eles tivessem desenvolvido sons específicos que eles conseguem entender ordens simples, informações simples dadas de uns para os outros, mas que realmente é algo que ficou bastante difícil de comprar, porque é muito exagerado. E também foi mal explicado certas coisas, né? Como você estava falando ali, no começo do filme a gente tem aquele que eles estão transportando, né, na carga, até ter o acidente e tudo mais. Cadê ele? Porque não deu a entender, como o Heitor havia dito antes, que ele era esse principal, né, esse alfa aí, dessa cidade, né? Porque essa organização está na cidade. Não, parece que ele é um dos soldados que estava lá e que foi mordido. Então dá a entender que quem é mordido pelos alfas, né, eles são diferentes. Eles são mais inteligentes, mais organizados. E são ali dessa primeira casta, como você falou. E aí tem os outros que são mordidos por zumbis normais, vamos chamar assim, que são rápidos, porém inclusive não eles inteligentes. chegam a dar uma designação lá dos trôpegos, né? Isso, como se fosse uma galera mais verdade. lenta, de forma mais abobadona, um negócio assim mais bêbado do que necessariamente alguém que representa um grande perigo e tal. Só que eles fizeram um filme se colocar de uma forma que lembra muito o jeitão Resident Evil dos filmes da Milla Jovovich, onde você tem a coisa mais centrada numa parada mais puxada para um mutante ali, onde você tem um grupo de monstrinhos mesmo, do que necessariamente com um foco na história dos zumbis. Inclusive, isso, de novo, não é uma regra, não é algo que quem faz está infringindo nenhuma lei, vai ser punido, merece ser preso, nem nada. Mas normalmente filme de zumbi que se leva a sério não chama zumbi de zumbi. Normalmente você coloca eles com outros nomes. Normalmente filme de zumbi dentro de histórias de zumbis às vezes existem, mas normalmente é algo que cai numa espécie de... a galera daquele mundo vê aquilo como algo engraçado, algo que você deve não levar a sério e tal. Normalmente nas produções mais profundas, quando aquela coisa acontece, aquelas criaturas são vistas como uma novidade, como se para eles aquilo não é um assunto comum. Isso é mais comum justamente nos filmes do Romero. Então, assim, aqui a gente está acompanhando uma sociedade que eles chamam os caras de zumbis e eles têm esse negócio que quem jogou RPG de Vampiro, a Máscara, vai lembrar, que é a forma como o Mark Henhagen, que fez essa composição para poder pegar todas as lendas de vampiros e tal e compilou de um jeito que coubesse num RPG, onde você tem os diferentes clãs de vampiros e tudo mais, você vê que ele criou inclusive a noção das gerações. Então, de repente, o primeiro foi Caim
e a partir dele você vai tendo uma diluição no sangue, como se cada vez que ele abraça alguém, essa nova pessoa viesse com um sangue um pouco menos cheio daquela capacidade mágica que ele tem. Então, quando você chega nos vampiros da nossa época atual, eles ainda têm poderes, tem lá as coisas que são chamadas de disciplina, mas eles na verdade são muito menos poderosos do que um de sexta geração. Os de agora seriam aí talvez 13ª, 14ª, 15ª, 16ª geração, dependendo da diluição do sangue. Mas aqui no filme, com os zumbis, eles fazem uma coisa meio assim. É como se você visse o principal, ele é super rápido, super inteligente, ele é ligeiro não só fisicamente, mas você vê que ele tem objetivos claros, que ele tem uma forma de se comportar que é bem estabelecida. E conforme ele vai passando isso para outros escolhidos, esses vão virando seus capitães, tenentes e por aí vai. Até o ponto de você ter o zumbi mais genérico, burrão, que tipo tá lá para preencher espaço. Soldado raso, né? Que ele manda ali para talvez ser morto. O problema todo eles até falam claramente e abertamente a respeito dessas coisas no filme. Mas eles não se aprofundam de forma decente o suficiente para você entender as regras do como essas coisas funcionam. Muito do que eu estou falando aqui, eu estou usando do meu repertório pessoal, da minha nerdice pessoal, para poder fazer aquilo se parecer com algo mais palatável para mim, e baseado em algumas coisas que a gente viu em algumas entrevistas recentes, enquanto eles estão promovendo o lançamento do filme. O problema é o seguinte: quando você faz um filme, o filme tem que se autoexplicar. Você ter que assistir entrevista do diretor ou do elenco para você entender o que está acontecendo, tá errado. Não, e assim, a gente comentou no filme, a gente chegou até a pausar, se eu não me engano, não sei se vocês separaram, alguns zumbis, provavelmente esse alfa, né, os que eram alfa, quando eles eram mortos, você viu um brilho no olho azul. Teve um momento até que a gente se perguntou, pera, ali são zumbis robôs? O que tem? E em momento nenhum se explicou nada. Eu não sei se foi simplesmente para você entender que aquele era um alfa. Enfim. Aí a gente chega naquela parte que o pessoal que viu o primeiro vídeo, sem spoiler, eu tinha feito esses comentários lá e eu disse que a gente ia se aprofundar nessas coisas aqui. Como eu falei, a história em si, com a trama sendo proposta em Las Vegas acontece um surto zumbi, onde eles cercam a cidade com containers e de repente lá dentro fica um monte de gente infectada, você tem que chamar um grupo de mercenários especialistas para poder ir lá, invadir e roubar um determinado cofre de um hotel cassino. Eles têm um plano vago, porque eles sabem aonde eles têm que ir, o que eles têm que pegar e teoricamente por onde eles fogem. Mas ainda assim é uma história muito simples, é uma ideia que você conta com pouquíssimos elementos e você faz a pessoa entender sobre o que a história do filme seria. Só que eles não se contentam com isso e eles começam a plantar uma série de detalhes, seja na conversa que está sendo tida entre os dois militares naquele comboio, que eles estão falando sobre coisas que têm a ver com a Área 51, estão falando sobre coisas que deixam margem para você saber se tem realmente de fato um algo a mais acontecendo. Tem uma cena lá que eles colocam umas luzes no céu que não estão lá por acaso, tem a ver com o contexto, mas elas ficam naquele esquema de assim, quem viu, viu, você vai entender que tem algo ali que pode ser explorado depois, porque a ideia é transformar isso aqui numa franquia. Se fizer retorno suficiente para justificar que o negócio seja expandido, e a gente sabe que já vai ter pelo menos mais uma minissérie aí na forma animada que vai contar uma expansão dessa história, creio eu que vai se passar justamente nas lacunas disso que a gente está reclamando, de muita coisa que a gente não viu a explicação suficiente, que talvez muito da audiência não se incomode com a falta dessas explicações, porque o filme, enquanto um filme de ação com monstrinhos, ele funciona bem, é o tipo de cena que um monte de gente vai achar top, vai, nossa, mas aquela cena foi tão divertida, e realmente, nesse quesito, eu não acho que o filme peque, eu só acho que se você está interessado em que a história faça sentido, que os elementos casem uns com os outros para te trazer algo maior,
Tem algumas coisas ali que estão faltando e tem um monte de coisa que está subentendida que você talvez tenha perdido quando você piscou naquele frame e você não viu o olho do zumbi brilhar azul, você talvez não tenha se perguntado mais que diabos é isso, então você não ficou incomodado. A gente viu e a gente quer saber o porquê. Agora, essa curiosidade chegou a se desenvolver de um jeito em que a gente está super ansioso pela continuação, Patrícia? Não, então, eu acho assim, é como você estava dizendo, você tem que me entregar, é um filme, você tem que me entregar a história toda aqui e deixar ela interessante para que eu fique animada para assistir outras coisas. Mas não deixar algo muito subentendido aqui para, você vai me explicar em outra coisa? Ah, amigo, sinto muito, não vou assistir então. Das coisas que eles plantaram ali, para de repente você ver que tem um algo maior, que de repente existe uma leitura onde você fala, tem sim algo aqui para a gente poder destrinchar como sendo algo que vale a pena comentar. A gente vê a cena onde quando eles estão lá abrindo a porta do cofre, eles encontram um dos times, porque o time dessa galera não foi o único que foi mandado pelo bandidão Mor lá que está contratando todo mundo. Então outros times já foram, já se deram mal. O cara está colocando várias apostas ao mesmo tempo para em uma delas a coisa deve acontecer. Então assim, eles acabam brincando com o fato de imagina que essa galera somos nós. Em outra timeline pode ter acontecido de eles não terem se dado bem e somos nós que morreram, numa espécie de looping que fica se repetindo. E ele planta isso e ele explode a porta e dá certo, eles conseguem ter acesso àquela parte ali. Mas num filme, onde eles fazem uma proposta, onde eles deixam ali a possibilidade de que tenha algo maior, mais misterioso, você não sabe se tem a ver com alienígenas, se tem a ver com robô, viagem no tempo seria o de menos. Casa junto com essa história? Acho que não. Eles vão esquecer essa ideia e nunca mais vão tratar dela? Vai ser simplesmente uma piada que o personagem fez pro colega do lado? Não sei. Então, mas tu sabe que eu fiquei em dúvida nessa hora, porque ele vai mostrando os corpos. E os corpos estão com as mesmas roupas ou colar, né, que eles têm. Aí eu falei, é o que? É viagem? É uma das coisas que a gente está dizendo. Eles plantam tantos detalhes que são detalhes que, para serem analisados de forma solta, talvez fossem muito ricos, mas dentro de uma história tão simples quanto essa, e eles não chegarem em lugar nenhum. Pois é. Por um instante eu pensei que eles fossem seguir essa linha. Eu falei, o filme vai ficar muito melhor. Mas não. Então, já que aqui é o vídeo com spoilers, vamos lembrar que a gente falou lá que esse filme é uma história de caça ao tesouro. Mas a gente descobre ali no meio que o tesouro não é bem o dinheiro, não é mesmo? O cara lá, o ricão, ele tá interessado no sangue dos zumbis mais poderosos ali, dos alfas, né? Então eles conseguem pegar ali a rainha, que está grávida, mas ele não se contenta em pegar só o sangue, né? Ele vai lá e arranca a cabeça dela. E aí tudo isso é o que faz aí o terceiro ato do filme, que o rei vai descobrir, né? O rei ali dos zumbis, e vai vir atrás deles e tudo mais. O que você achou aí? Então, isso daí tem um pouco a ver com aquele papo da organização social, né? De quando eles entram lá, a Coyote que tá com eles, acaba falando, ela faz inclusive aquele lance de pegar o babacão lá, que meio que assediava a galera no campo dos refugiados. Ela fala, a gente vai precisar de um cara extra. E aí ela meio que convence o cara a ir junto. Quando chega lá, ela atira na perna do cara e deixa claro que aquilo lá é como se fosse uma espécie de oferenda, né? Como se eles oferecem um vivo para essa sociedade, essa organização ali dos mortos alfa, para eles poderem meio que ter acesso livre, sem ficar sendo importunado e tal. Então você vê que existe um algo onde eles raciocinam além do simples se alimentar e aquele negócio todo. Então ela, a partir do momento em que tem esse negócio de ter a cabeça arrancada, não é só pelo fato do sangue poder infectar outras pessoas. O próprio personagem que vai junto com o grupo, que inclusive o ator faz parte do Fear the Walking Dead, ele era o pistoleiro lá. Ele meio que é o braço direito do mandante, do japonês.
Então, assim, ele ali tá para garantir os interesses do cara e é justamente ele que vai atrás da cabeça dela e não necessariamente tá preocupado com o dinheiro do cofre. Inclusive, que esse papo do dinheiro do cofre fica esquisito porque o helicóptero já era pequeno para tirar todo mundo de lá de dentro daquela situação, quanto mais com aquela quantidade de grana toda. Mas voltando para a cabeça, ele chega a citar: a cabeça dela vale muito mais do que os 200 milhões de dólares, porque nas mãos certas ela pode se tornar a verdadeira arma de destruição em massa. É como se ele estivesse colocando ali que não simplesmente o sangue fosse capaz de gerar outros, mas ele acredita que talvez o fato de ter a cabeça dela, e aí vai entrar naquilo que eu falei lá no vídeo sem spoiler, que dependendo da obra, às vezes você tem que analisar o negócio de um jeito em que algumas perguntas não são respondidas, e isso às vezes é bom, porque você trabalhar com esse lado mais lúdico te impede às vezes de empacar em certas coisas que vão te tirar da trama. Mas, por exemplo, a partir do momento em que uma pessoa morre e que ela não tem mais circulação de respiração, de sangue, aquele negócio todo, você começa a perder os líquidos do corpo, você começa a ter certos órgãos murchando e aquele papo todo. Você espera que a pessoa vai continuar tendo a visão perfeita, a audição perfeita e tudo mais? Meio que não faz sentido, principalmente em zumbis tão decompostos. Mas ela ainda tem aquele negócio do grito que ela solta, ele é ouvido longe e com propósito. Então, creio eu que eles quiseram transmitir o lance de que, estudando aquela cabeça, eles poderiam tentar arranjar um jeito de formas artificiais, controlar zumbis. Além de infectá-los, passar ordens para eles. Mas o problema isso é o tipo de coisa que você acaba preenchendo, como eu falei, com o seu repertório pessoal. O cara que já é nerd, que gosta de ficção científica e já viu coisas assim em outras produções, em outros lugares, vai chegar aqui e vai falar: acho que é isso. Então a gente viu aí no final do filme que eles plantaram uma sequência, né? Um dos personagens que a gente mais gostou, a gente já falou aí no outro vídeo, foi o cara, o nerd, né? O loirinho, alemão. Que estava tentando abrir o cofre. Aliás, eu achei um dos melhores motivos para ir na jornada, né? Porque, tudo bem, ele queria o dinheiro, mas era mais pelo desafio de abrir aquele determinado cofre. Eu achei bem bacana. Enfim, ele se sacrificou ali para salvar. Acho que foi um dos poucos relacionamentos da equipe que realmente foi explorado, que foi aquele amigo, eu não lembro o nome do personagem. E ele acabou empurrando ele ali pro cofre e se sacrificou. Eles se conheceram há muito pouco tempo, mas eles desenvolveram um vínculo, né? Então, esse eu até acredito, tudo bem. Ele foi explorado, esse vínculo. Mas quero deixar uma observação aqui, que, os caras estavam indo por dinheiro. Eles nem iam dar a mesma quantidade para todo mundo, o tão pouco relacionamento que eles tinham entre si. E tinha pessoas ali se sacrificando pela outra. Tu mal conhece, meu amigo. Tu queria ir só pela grana. Sério? Mas tudo bem. Esse aqui eu comprei porque realmente foi um relacionamento que foi explorado ali, essa amizade. E aí ele saiu do cofre no final, né? Você fala, olha aí, ele sobreviveu, tudo mais. Tava com dinheiro, ele ficou ali com dinheiro. E foi lá comprar o seu jatinho pra fugir de perto ali da cidade de Las Vegas. Quando você descobre que ele está meio frio, passando mal. E aí você vê a mordida do zumbi. Já deixando aí aberto para uma sequência, como a gente está falando, talvez na cidade do México, que é para onde ele está indo. O simples fato deles manterem um personagem ainda infectado faz com que eles tenham uma porta aberta para que a história possa ser continuada numa outra produção. De repente, eles vão conseguir montar uma franquia em cima disso aqui, não sei se baseada em um monte de carisma de personagens super legais ou simplesmente pelo fato de você fazer uma obra super exagerada que faz com que as pessoas olhem pro filme e soltem um top. Então, galera, esse foi aí o nosso reviewzinho com spoilers a respeito de Army of the Dead, filmezinho complicado do Zack Snyder, que fez com que a gente olhasse com aquela cara de filme novo de morto-vivo pode ser interessante, mas nem foi tanto assim.
A gente falou sobre essas coisas com vocês, tivemos aí o vídeo sem spoilers, se vocês não viram tem mais informações, coisas que podem ser bacanas de vocês assistirem lá também, dá uma olhada. Um forte abraço para vocês. Um beijo. E até mais.